Senhor presidente da Casa, vereador Antônio Henrique, vereadores componentes da mesa, demais vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Obrigado. Há muitos anos atrás, eu li uma frase e ouvi falar uma coisa na política de Pernambuco que eu achei muito interessante. Diz que as esquerdas só se unem na cadeia. As esquerdas, na política brasileira, aqui no nosso estado, vamos localizar aqui, tem o PT, tem o PSB, tem o PCdoB, o PDT e parte do MDB. Do outro lado é a direita, que hoje tem uma candidatura liderada por Armando Monteiro Filho. Enquanto a esquerda briga escandalosamente, como nós vimos e estamos vendo aí, rifando gente, tratorando gente, o diabo, a direita briga em silêncio. Lá tem baixaria também, tem uma série de confusões, mas eles procuram recalcar aquilo, não dissipar, para manter um quadro mais forte de união e de entendimento. E corre-se o risco de, por causa dessas brigas todas, eles ganharem a eleição, principalmente se for caracterizar a transferência de votos de uma banda insatisfeita do PT para o lado dele. Que é, aliás, o destino desse pessoal ainda é uma coisa que se espera para saber para onde eles vão. Então, sempre é assim. A esquerda tem esse costume, essa cultura entre eles, de fazer essas brigas. É o tipo barraco, é aberto para todo mundo ouvir, e a imprensa adora isso, e por isso dão todo destaque. Existem algumas vantagens, vereador Vini, né? A gente tem mais alguns anos de vida, tem algumas vantagens, uma delas é porque você vê certas coisas se repetirem. Você fica sabendo, quando o vereador Orestes disse que nunca foi retirado, foi feita uma forma retirada, rifada uma candidatura viável em Pernambuco, como foi feito com Marília Reis, a gente sabe que já foi feito isso aqui, antes. Há 10 anos, aproximadamente 8 anos atrás, Lula exigiu de Eduardo Campos, que era presidente do PSB, que retirasse a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República, que era uma forma de não prejudicar a vitória de Dilma Rousseff. E Eduardo fez, chamou Ciro e comunicou que ele não poderia ser candidato. Isso gerou uma série de aborrecimentos. Ciro saiu do partido, mas o irmão, bem, o resto todo mundo sabe. Mas foi uma coisa violenta, porque Ciro também era um candidato viável. E Lula já demonstrava naquela época que não quer outra liderança de esquerda fazendo sombra a ele ou ameaçando o espaço dele. E agora se repetiu novamente. Vossa Excelência me concede uma parte. Pois não. Só para corrigir Vossa Excelência. Eu disse a Vossa Excelência que nunca tinha visto se retirar uma candidatura viável para, em troca, se aceitar a neutralidade de um partido. Foi assim que eu coloquei, meu caro colega vereador. Neutralidade, exatamente. Então, eu não disse que nunca, apenas para corrigir, que nunca tinha visto se retirar uma candidatura viável para, em troca, se aceitar a neutralidade. Apenas para correção. Embora essa neutralidade seja uma coisa assim mais cartorial, porque os partidos podem, a nível estadual, tem algumas alianças que eles podem fazer. Agora mesmo em Pernambuco nós temos uma nova candidatura aí, que reúne segmentos que apoiavam Marília Reis. É um candidato, Maurício Randes, que, por sinal, preparado, que pertence ao partido de Vossa Excelência, que é a segunda oportunidade que ele tenta de um cargo majoritário, que ele tentou também alguns anos atrás e foi rifado também pelo PT,
como João da Costa também foi rifado pelo PT, e eram candidatos viáveis, embora, repito, não havia essa questão da neutralidade que Vossa Excelência fala. Então, na política tem isso. Tem pessoas que adoram passar o trator por cima dos adversários, até que chegar um dia que o trator passar por cima delas também. Quer dizer, há destino para tudo, há tempo para tudo. Então, para Lula não está sobrando nada de ruim. Ninguém diz nada de Lula. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, já votei nele parece 5 vezes, não tiro mérito nenhum dele, mas nessa questão de política, por trás de tudo isso, até o Antônio Henrique fez uma referência aqui, está o dedo de Lula. Mas Marília não diz nada com Lula. Ninguém diz nada com Lula. Humberto está sendo aí execrado. Humberto foi ao menos um tarefeiro nisso aqui. Ele cumpriu orientações. A questão foi nacional, não foi local. Teve repercussão local, mas a decisão foi lá em Brasília, para desmanchar isso aqui. Inclusive para isolar Ciro Gomes, que o PDT está fora. Eu fui na convenção e esperava que Zé Queiroz, prefeito de Caruaru, não sei quantas vezes, um político forte, tivesse algum espaço nessa chapa. Não tem nada, o PDT não tem nada também. É para Ciro não ter espaço, é para Ciro não ter palanque nos estados. O político ele tem que procurar ter uma visão geral das coisas, para não ficar apenas, não estou me dirigindo a Vossa Excelência, estou falando de uma maneira geral, repetindo o que os outros dizem. Ele tem que procurar entender também o jogo, para não ser peça de manipulação de ninguém. Então, eles fazem essas jogadas aí. E a gente que tem mais experiência na vida vai percebendo. O cara tem que aceitar de todo jeito. Entendeu? Chega um ponto que eles passam por cima e deixam, você tem que aceitar. Então, o que é que o PDT vai fazer agora? O PDT, o PROS e o Avante, Silvio Costa, está aí, procurando um lugar para se encostar na candidatura dele a senador. Então, fizeram esse grupo aí e estão esperando o que é que Marília vai dizer em relação a esse grupo. Se ela vai retribuir o apoio que teve ou se ela vai tomar outra posição. Por sinal, outra coisa absurda que está surgindo nessa campanha também, é essa disputa entre a família Campos e Arraes. Tem gente até que já está serrando fileira, como se fosse uma espécie de um pastoril, para ela ver se ela tem mais votos que João Câmara, aquela história toda. O que é que interessa isso para Pernambuco? Então, você vai fazer parte desse tipo de coisa? Devem ser eleitos os dois porque têm condição de trabalhar, são preparados, podem fazer muito para Pernambuco. Mas essa questão desse ranço que se alimenta, essa mágoa, esse ódio, isso aí não leva a coisa nenhuma. Pois é assim que eu vejo. A gente vai vivendo mais tempo e vai vendo as coisas se repetirem. Eu achei muito estranha aquela convenção, por isso, uma convenção que terminou 3 horas da tarde. Não é? Num local que, no meu ver, não era um local indicado, teria que ser num local cabeça mais gente ali dentro, para a gente ver mais as coisas. A primeira convenção que eu vou, que não vejo palco, não vejo candidato, não vejo nada, não cabia mais, o internacional não cabia. Mas isso aí não tem a importância maior. A importância maior é que essa hipocrisia que hoje existe, deixando com Lula como totalmente inocente, ela desapareça. Ele é que dá as coordenadas gerais disso aí, do que houve. E no final muita gente vai se calar e vai votar da maneira que ele mandar. Porque tem um componente nessa história toda que muita gente esquece, é o povo. Como se o povo o brasileiro fosse um povo esclarecido, um povo que sabe o que fazer, que sabe escolher, que tem senso, que tem esclarecimento, não. A maioria do povo vota em quem o prefeito mandar. A maioria do povo não escolhe, não tem consciência que é melhor. Por que é que Paulo Câmara é melhor do que Armando Monteiro e vice-versa? A maioria do povo vota dessa forma, por delegação, porque mandam, não é por conscientização. Se fosse assim, seria muito bom.
Então a gente vê um discurso aí que não tem nada a ver, porque esquece esse aspecto. Deputados que não tem nada a ver, não tem conhecimento, chegar e ter uma enxurrada de votos, porque o povo faz assim. Quer fazer assim, não sabe fazer de outra forma, é induzido a fazer dessa forma, e é por isso que as coisas não mudam como deveriam mudar. Infelizmente, a gente vai vendo essas coisas se repetirem. Quanto aos pronunciamentos dos vereadores, algumas coisas alegadas aqui, eu queria fazer uma referência aqui, Mundico fez uma lembrança da escola de música lá de Demetrio Dias, do setor lá da Secretaria de Cultura. Uma coisa muito positiva foi aquele calçadão que construíram ali, no prédio da estação, beneficiando o prédio. Então você passa a noite e vê um espetáculo, uma coisa muito interessante no aspecto de arte e cultura, a variação de pessoas usando instrumentos musicais. A semana passada eu estava dando um passeio e de longe ouvindo tocando uma música francesa, parece que era Quessibon, orquestrada. Onde é isso? Eu fui me aproximando mais e vi que eram 3 músicos da Orquestra Marajoara que estavam ensaiando ali, Charuto, Abelardo, e outro Coquinho e outro rapaz lá. E via várias pessoas com sanfonas, com outros instrumentos, quer dizer que ali está se transformando uma coisa bastante interessante para quem gosta de arte, para quem gosta de cultura. Até o sanfoneiro, o pai de Bruno, está faltando o senhor vir fazer uma visita, eu fiz essa referência, e depois eu vou lá porque eu gosto de estar perto dessas coisas, inclusive que aquilo ali deveria estar do jeito que está há mais tempo. Demorou demais ter passado mais um ano para atualizar tudo aquilo ali. Teve algumas razões, mas demorou. Em síntese, senhor presidente, é o que eu tinha a dizer. A questão vindo desses poços artesianos, o conhecimento que eu tenho, conversava com engenheiros, geólogos, é que o nosso subsolo raramente permite a presença d'água além de 60 metros, 65 metros. Nós temos um tipo de rocha que eles chamam de cristalino, que não é porosa, ela não deixa a água passar pelos poros, só quando há rachaduras, fendas, sei lá, aí se localiza, mas a maioria dos poços perfurados só dão água até 60 metros, raramente passam de 60 metros, por isso que eles não querem, porque não há garantia maior de que haja água. É um trabalho maior, a perfuração fica a coisa mais cara, os custos aumentam, e nós temos essa dificuldade. Não é como ali naquela região de Bimirim, que é um arenito, não é cristalino, que a água penetra mais de 1.000 metros de profundidade, se faz poço com 800, 700, 1.000 metros, é muita água, 200, não sei quantos litros de água por hora, não é como aqui um máximo, quando você acha um poço com 10 litros d'água, é aquele sucesso, por hora, né? Então lá isso é comum, 200, 300, vai aquela história toda. Então são diferenças rochosas. E sempre existe o risco. É como perfurar petróleo, também existe risco, quando as empresas vão perfurar, não descer, perde. Então acho que é difícil eles quererem realmente pagarem por esses poços que não deram em nada. Deve ter algum risco aí, eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Então o povo sonha muito com isso, e muitas vezes a decepção é tão grande quando perfura o poço que não dá água, a decepção é tão grande que a propriedade fica desvalorizada, se espalha por aí afora, é realmente um negócio muito desagradável. Mas infelizmente, a nossa tecnologia ainda não existe para garantir achar água em todo o poço perfurado. Tem que haver esse risco, infelizmente. Senhor presidente, muito obrigado.